E aí pessoal, beleza? Bem, por motivo de saúde não pude gravar vídeo essa semana de novo, mas para não deixar o canal parado, até porque né, o algoritmo do YouTube penaliza os canais que não têm atividade, eu estou fazendo um mega compiladão aí sobre os 3 poderes de Kimetsu para trazer tudo em um vídeo só. E é isso, né? Espero semana que vem já estar bom de novo. Vai desculpando aí por não ter vídeo novo, mas os especiais vão sair, já estou gravando, já estou em fase de produção. E se vocês puderem, vocês podem compartilhar aí para mim, por favor, para eu ter um pouco mais de visualização, ainda mais nesse vídeo aqui que vai ser um repeteco. Bem, de qualquer forma, aproveita aí o compiladão. Valeu. Hey, hey! Kimetsu no Yaiba tá chegando na sua terceira temporada, né? Pensando nisso, eu decidi explicar nesse vídeo aqui como funciona a respiração, que é o tipo de poder principal da obra. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Gostaria, antes do vídeo começar, de lembrar que Kimetsu ele tem vários tipos de poderes, não são só respirações. A respiração é só o poder principal. E para esses poderes secundários, eu vou estar fazendo um segundo vídeo, que vai sair semana que vem, ou na próxima semana, ou na próxima da próxima da próxima. Mas esse vídeo vai sair. Podem me marcar aí nos comentários, podem me cobrar que vai sair. E é por isso que eu não vou estar adicionando este carinha aqui, porque este carinha aqui, ele não usa respiração. Ele usa um dos outros modos de poder que tem em Kimetsu. Então ele vai estar no segundo vídeo dessa, sei lá, duologia de vídeos que eu vou fazer sobre Kimetsu por enquanto. Então é isso, só para dar esse avisinho básico. Começando por como as respirações surgiu, este carinha aqui, chamado de Iorichi Tsugikuni, ele era um samurai que vivia bem antes da obra começar, mais de 100 anos antes da obra começar. E nesta época os caçadores eles apenas usavam espadas de Nichirin, que eram espadas especiais, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Mas enfim, o Iorichi, ele desenvolveu a primeira técnica de respiração, que é o quê? Através da respiração do corpo humano, ele conseguiu desbloquear todos os sentidos do corpo ao máximo e desenvolver um sexto sentido. Assim ele ficou mais forte que o humano normal, mais rápido, com visão, olfato e audição aprimorados, um tato sem igual, e ele desenvolveu também a técnica de combate de respiração, onde ele não fica muito claro, mas ou ele emula o calor do sol nas suas técnicas de combate, ou ele usou o calor que emite do sol para ele criar um novo estilo de luta. Deu para entender mais ou menos? Ou seja, o Iorichi, ele criou a primeira respiração, que foi a respiração do sol, e com ela ele conseguia matar os Onis, que são os vilões da série, com muito mais facilidade, decepando suas cabeças, e com o diferencial de que a respiração do sol fazia a regeneração dos Onis, que era automática basicamente, demorar muito para funcionar. Pois como o Iorichi tirava a respiração do sol do próprio sol, e as espadas Nichirin eram feitas de um metal especial que também era retirado de um lugar que tinha bastante sol, a regeneração dos Onis ficava bastante dificultosa. Então essa foi a primeira respiração, a respiração do sol. Essa respiração ela foi criada pelo Iorichi e ela foi passada para a família Kamado em forma de uma dança. Sim, o Iorichi ele passou para o primeiro ancestral dos Kamado e para esconder que era uma técnica de luta, o ancestral do Kamado disse que era nada mais nada menos do que uma dança de colheita, porque era muito comum naquela época as pessoas fazerem festivais ou danças para agradecer aos deuses pela colheita que tinha sido produtiva naquele ano. E assim surgiu a Hinokami Kagura, que é um segundo nome para a respiração do sol. Muito bem, para continuar aqui, eu vou falar sobre o metal Nichirin e suas espadas. A organização de caçadores de Oni, que talvez eu faça um vídeo, talvez não, ela descobriu um tipo de metal, um tipo de pedra, que era muito útil na luta contra os Oni, que era o metal Nichirin. Esse metal ele era tão especial porque ele ficava em uma montanha bem alta no Japão, e desde a sua, deixa eu ver aqui, da sua fusão química, física, sei lá, eu não sou físico, enfim, desde sua criação, esse metal, ele era exposto ao sol 24 horas por dia, certa noite. Mas vocês entenderam, ele era exposto ao sol rigidamente todas as vezes. Então, descobriu-se que quando esse metal era usado para forjar armas, esse minério, esse metal, ele era muito útil contra a regeneração dos Onis, as retardando e assim dando mais chance de eles serem mortos por caçadores. Assim sendo, a corporação de caçadores de Oni integrou totalmente o metal Nichirin em suas armas, como as espadas e algumas armas bem mais únicas. Assim sendo, a partir da descoberta desse metal, todos os caçadores começaram a usar espadas de Nichirin. Pois bem,
O criador da respiração do sol, o Yorite, ele treinava os Hashira. Os Hashiras, eles são os espadachins mais fortes de toda a corporação de caçadores de Oni. Mas, com a respiração do sol, que o Yorite ficou imbatível, ele também descobriu que, tirando ele, os outros Hashiras ou outros caçadores não estavam conseguindo imitar ou conseguindo fazer a respiração do sol como ele fazia. Então essa técnica de respiração meio que ficou exclusiva dele. E para mudar isso, o Yorite começou a treinar cada Hashira individualmente. Assim surgiram as outras respirações. Ou seja, no mundo de Kimetsu no Yaiba, a respiração do sol ela foi a respiração principal e a partir dela surgiu todas as outras formas de respiração, que são mais fracas do que a do sol, mas contêm alguns de seus componentes, como algumas que contêm a força da respiração do sol, outras contêm o calor, outras contêm a velocidade, e eu vou explicando tudo isso quando eu falar de cada respiração. Respiração da pedra ou respiração da rocha. De longe a respiração mais forte de todas as respirações, pois ela é 100% focada em força bruta. Os caçadores da respiração da pedra, geralmente eles são ensinados por outros Hashiras dessa mesma respiração. Então, podemos dizer que essa técnica não é passada para todos, e sim só para aqueles que vão ser Hashiras. O Hashira que a gente conhece, sendo o Hashira da pedra, é o Gyomei. E mesmo cego, ele ainda consegue usar suas armas e suas habilidades extrasensoriais, por conta da respiração, para combater os Onis. Um diferencial dessa respiração, que a gente viu com o Gyomei e possivelmente com os outros Hashiras da pedra anteriores a ele, é que esses Hashiras são os únicos que não usam espadas de Nichirin. Eles usam aquela bola espinhenta medieval, junto com um martelo ou um cutelo, a depender do combate. Algumas vezes a gente vê o Gyomei com martelo, outros com cutelo, mas eles não usam espadas, porque eles focam 100% em força bruta. Eles são tipo o tanque do esquadrão de Oni. Respiração do fogo. Essa respiração é exclusiva da família Rengoku, pois o criador dessa respiração, que é o ancestral da família Rengoku, ele decidiu que a sua família deveria herdar essa respiração como herança, pois essa era uma das respirações mais próximas à respiração do sol, que era a respiração original. E por isso era muito poderosa e muito perigosa para ser usada por todas as pessoas. Vale lembrar que todas as respirações têm um treinamento específico, tem um treinamento básico de todas, que é para liberar a respiração, mas tem um treinamento específico para cada respiração. Então a família Rengoku, ela, em todas as suas gerações, são sempre de respiradores de fogo, ou Hashiras do fogo, ou das chamas, você escolhe como chamar. Vamos agora então para a respiração do amor, que ela é uma derivação da respiração das chamas. Vamos explicar isso aqui certinho. Mitsuri, a Hashira do amor, ela era originalmente a primeira mulher que não era da família Rengoku a aprender a respiração do fogo, pois que o Jiro Rengoku decidiu ensinar por ela ser mais forte, mais ágil e ter um corpo físico diferente das outras garotas, das outras mulheres que tinham na corporação naquela época. A Mitsuri, então, ela começou a ser aprendiz do Rengoku, mas ela tinha extrema dificuldade para aprender a respiração das chamas, pois era uma respiração passada de família em família, então suas técnicas não eram muito compartilhadas com o resto da organização. A Mitsuri, então, decidiu, além de pedir uma espada mais leve e mais flexível, como um chicote, aprimorar essa respiração com seus próprios movimentos, como se fossem danças, pulos ou movimentos que ela se sentia mais confortável em fazer. Assim, ela criou a sua respiração própria, que é a respiração do amor, que é uma derivada da respiração do fogo ou respiração das chamas. Partindo agora para a respiração do raio, esta respiração, ela, diferente de algumas outras que foram ou passada só para Hashiras ou só por família, a respiração do raio ela é passada livremente para quem quiser aprender, desde que exista um ex-Hashira, um Hashira, um caçador que esteja disposto a ensinar a pessoa a ter essa respiração. A diferença da respiração do raio ou do trovão é que essa respiração ela usa muito as pernas e a velocidade, focando em golpes precisos e não muito em ataques múltiplos e consecutivos. Então, seus usuários eles têm que ser muito bons de mira e têm que saber exatamente onde estão pisando. Eles não podem pisar em falso, senão todo golpe ele é totalmente descaracterizado. Esqueci de mencionar, mas o usuário da respiração do trovão é o Zenitsu. E também um outro personagem que vai aparecer mais pra frente na história, que é o Kaigaku. Mas eu não vou dar muito spoiler sobre ele não. Só saibam que ele foi um aluno também do mesmo mestre do Zenitsu, que era tipo como se fosse um rival dele.
Vamos agora para a respiração do som. A respiração do som, ela é derivada da respiração do raio, ou respiração do trovão. E ela é usada por Tengen Uzui, o Hashira do som, da corporação que apareceu na segunda temporada do arco do entretenimento em Kimetsu. Essa respiração, ela tem como diferencial que o Uzui, ele, além de ter a respiração do raio padrão, ou seja, ele é muito rápido, ele adicionou essa velocidade e juntou com suas técnicas ninja, pois o Uzui, ele é um ex-ninja, ele é um ninja que deportou do seu clã, ele desistiu de ser ninja, mas como ele ainda sabia as técnicas de lutas, ele mesclou as técnicas ninja, ou técnicas shinobis, com o próprio estilo de respiração do trovão, assim surgindo a respiração do som. Respiração do vento, essa respiração também foca bastante na velocidade, mas ela foca também em cortes múltiplos. O usuário da respiração do vento, que a gente conhece na obra, é o Sanemi Shinazugawa. E ele usa golpes muito fortes, muito rápidos, mas o diferencial é que os cortes dele são múltiplos, ele não dá só um corte, ele dá diversos cortes em áreas diferentes, usando a velocidade do vento que ele tem para dar cortes precisos e imprecisos também para causar dano. Ele foca muito no dano e não no abate em si dos Oni. Como eu já falei, o Sanemi, ele é o Hashira e o principal usuário da respiração do vento que conhecemos. Vamos agora para a respiração da névoa. A respiração da névoa, ela é usada por Muichiro Tokito, ou Tokito, e a respiração da névoa, ela é uma derivação da respiração do vento. Bem, o Tokito e possivelmente o seu irmão, eles foram os criadores, entre aspas, não temos notícia de algum outro Hashira ou caçador que usa essa respiração, mas ela foca muito na furtividade. O Tokito, ele usa roupas muito mais largas e através de névoas que ele pode soltar ou pode gerar. Isso não é muito claro nem no anime nem no mangá. A criadora fala que é só ilustrativo, mas algumas pessoas falam que aquilo ali são realmente habilidades. Mas enfim, o Tokito, ele gera névoas que podem confundir o senso do seu adversário. O adversário, ele perde visão, não sabe onde está pisando, e assim ele fica muito mais suscetível a um ataque na cabeça, assim matando Oni. O Tokito, ele é muito rápido, mas como ele tem um porte físico muito pequeno, ele é muito fraco. Então, ele usa muito da sua furtividade para não ser atacado e morto por outros Oni. Então, para ser um usuário da respiração da névoa, ele precisa ser pequeno, ter roupas largas e, basicamente, ele tem que ser muito furtivo, ele tem que andar muito no stealth. Mas, é claro, também a respiração do vento e da névoa são passadas livremente. Ele não tem nenhum tipo de restrição, como a respiração da rocha ou a respiração das chamas, viu? Todo mundo que achar um mestre pode aprender esse tipo de respiração. Vale citar aqui também a respiração da fera ou respiração da besta, criada pelo Inosuke. Ela é basicamente a mesma coisa da respiração do vento. O que muda é que na forma de combate do Inosuke, ele se baseia em animais selvagens, como javalis, sapos e águias, e suas espadas são serrilhadas, assim ganhando muito mais dano do que uma respiração do vento comum. Respiração da água. De longe, a respiração mais fácil, entre aspas, de se aprender, porque por ela ter diversas formas, cada forma simula um tipo de água diferente, água do mar, água do rio, e com isso vários caçadores, a maioria dos caçadores usa essa respiração. Por ter muito número de caçadores, também não é incomum você achar um mestre que possa te treinar. Geralmente, ou quase sempre, a maioria dos caçadores inicia com a da água e depois parte para uma outra respiração, como a do raio, a do vento, ou algumas que eu ainda vou mencionar aqui. Essa respiração, apesar dela ser muito fácil de se aprender, ela também é muito difícil de se praticar, com o usuário tendo que ter uma enorme concentração e calma no campo de batalha. Ele não pode deixar as emoções levarem ele no campo de batalha, porque senão ele morre. Basicamente isso. O usuário da respiração da água, fora o Tanjiro, que é o protagonista, é o Hashira da água, o Tomioka. Ele é e o Urokodaki, que é o mestre dele. Mas eu vou falar só do Tomioka. O Tomioka, ele usa essa respiração e ele conseguiu desenvolver até uma outra forma de respiração, que é a respiração do mar calmo, basicamente. Ele conseguiu acalmar tanto o seu coração, conseguiu ficar com um foco tão grande que ele criou uma nova técnica de combate usando a respiração da água. Partindo agora para a respiração da serpente que é usada por Obanai Guru, Hashira da serpente ou respiração da cobra, vocês chamam como vocês quiserem. Bem, essa respiração ela é uma das derivadas da respiração da água, e assim como a do Inosuke, a respiração da serpente ela também é baseada no movimento dos animais, mais especificamente no animal serpente, né? Enfim, o Obanai ele pediu para ter uma espada também diferenciada, assim como a Mitsuri,
E o diferencial da espada do Obanai é que essa espada é uma espada que ela é toda torta, ela parece uma cobra mesmo, uma cobra deslizando. Então os cortes dela não são muito precisos, mas tem um dano interno muito alto. O Obanai ele foca principalmente, assim como o Moichiro, em ataques furtivos, já que ele também não possui muita força, e pela a história do personagem, ele é um pouco mais debilitado fisicamente do que os outros Hashiras. Vamos falar agora sobre a respiração da flor. A respiração da flor ela foi criada pela Kanai, irmã da Shinobu Kocho, e ela também é uma derivação da respiração da água. A diferença dessa daqui é que ela é um pouco mais leve e ela foi criada, digamos, para as espadachins com foco em medicina e resgate. Então ela não é muito focada em ataque, mas ela tem alguns pontos positivos, pois as lâminas que geralmente são usadas pelas ninjas médicas da Mansão da Borboleta, elas são imbuídas de um veneno. Então elas têm esse diferencial que elas são banhadas em veneno, o que junto com a respiração e o metal da espada Nichirin já dá um bom dano em qualquer Oni, mesmo sem decapitar a cabeça. Vale citar que também existe uma segunda usuária da respiração da flor, que é a Kanao. A Kanao ela é aprendiz da Shinobu Kocho e ela aprendeu a respiração da falecida Kanai, a semelhança de nomes, e ela criou uma técnica especial, onde ela concentra toda a respiração e faz uma habilidade muito louca lá, onde além de conseguir ativar uma segunda habilidade, que é o mundo transparente, ela dobra todos os artifícios da sua força. Então ela transforma basicamente uma respiração que é mais para defesa em uma respiração de ataque. Isso pode acarretar em ela se sair vencedora de algum confronto ou conseguir sair de alguma situação enrascada, mas como consequência ela pode ficar cega dos dois olhos, de um olho, ou ter só uma perca parcial, ela não vai conseguir enxergar como enxergava antes, como, spoiler, acontece no final da obra. E como última respiração derivada da água que conhecemos, temos a respiração do inseto, criada e usada pela Shinobu Kocho, a Hashira do inseto. A Shinobu, ela inicialmente usava já a respiração criada por sua irmã, a respiração da flor. Porém, a Shinobu ela é mais fraca do que os caçadores normais. Ela não teve um bom treinamento. Culpa do mestre dela, imagino eu. E por isso, por ela também ser uma mestre em criar venenos para Onis, criando eles a partir de ervas que distraem ou afastam os Onis, ela criou muitos tipos de veneno diferentes. Ela, assim como vários outros espadachins e hashiras, pediu uma espada especial, que serviria como uma seringa. Era uma espada que, além do corte, essa espada também poderia injetar veneno. Assim, ela criou uma derivação da derivação, e assim ela se tornou a Hashira da Borboleta, pois ela conseguiu criar um tipo de respiração na qual ela não precisava matar nenhum Oni decapitado necessariamente. Ela só precisava injetar o veneno, sendo rápida, furtiva e precisa. E assim nasceu a respiração da borboleta. Mas agora vamos voltar um pouquinho, vamos voltar muito lá para trás com o início do vídeo, enquanto eu estava falando da respiração do sol. Bem, como vocês devem lembrar, eu falei que o Yoruichi, ele treinou todos os Hashiras que existiam nessa época, que eram os espadachins mais fortes, e a partir disso os Hashiras se tornaram os mestres de suas respectivas respirações, que são respirações elementais, tirando a respiração do sol. Como vocês devem se lembrar também, eu falei que a respiração do sol, por ela ser a respiração primordial, quem consegue fazer a dominação da respiração do sol, consegue fazer a dominação de todas as respirações, certo? Ok. Guardem isso aí e separem no cantinho. Agora uma coisa que eu vou mencionar para vocês é que existia um outro Hashira, que era o irmão do Yoruichi, o Michikatsu. E ele também teve uma respiração própria dele, que o Yoruichi ensinou para o seu irmão, que foi a respiração da lua. O Michikatsu, porém, por ter grande inveja do Yoruichi, pois o Yoruichi ele era o espadachim perfeito, por ele possuir todas as habilidades do mundo de Kimetsu, com o mundo transparente, a marca do caçador, espadas vermelho carmesim e a respiração do sol, que era mais forte, e com isso o Yoruichi ele conseguiu usar todas as outras subdivisões de respirações existentes. O Michikatsu ele encontrou Muzan, que é o rei Oni, e com isso o Michikatsu ele deixou de ser um caçador e virou um Oni. Ele virou o Kokushibo, o primeiro Lua Superior e o Lua Superior mais forte. Porque ele era mais forte justamente porque ele era um ex-caçador de Oni. Então ele juntava as técnicas de respiração com o Kekijutsu, que é a magia de sangue que os Onis usam para lutar contra os caçadores de Oni. E assim chegamos à respiração da lua. A respiração da lua, como eu expliquei,
é uma respiração criada pelo Kokushibo, né, porque ele ainda era humano e era um Hashira. Essa respiração ela é quase que idêntica à respiração do Sol. Ela foi criada baseada no movimento de combate da Lua. Toda a explicação que eu fiz para a explicação do Sol se aplica à Lua. Então, essa é uma das respirações, junto com a respiração do fogo e da pedra, uma das mais fortes apresentadas na obra, pois ela se iguala à respiração do Sol. Agora tem um diferencial. Pelo Kokushibo ter sido Oni, ele é imortal. Então ele teve milhares de anos para treinar as suas técnicas de combate. E assim, ele criou mais de 16 formas diferentes para a respiração da Lua. É especulado que só os Onis poderiam aprender a respiração da Lua, por causa de outros personagens que aparecem, que são Onis e também são ex-espadachins, que aparentam juntar suas técnicas de espadachim com a respiração da Lua, mas nada confirmado. Essa respiração ela é tão forte, não só pelo portador dela, que é o Kokushibo, ser irmão do Yorichi, que é o criador da respiração, mas também porque ela une a respiração com o Kekijutsu, que são os dois poderes mais fortes do mundo de Kimetsu. Diferente do que muitas pessoas pensam, para uma obra fazer muito sucesso, não é preciso só uma história cativante, um protagonista muito legal, ou senão poderes que os protagonistas adquirem de outras dimensões e que eles podem destruir 500 mil planetas. Não. Uma coisa que é muito fundamental numa obra, seja ela em HQ, mangá, filmes, séries ou animes, é que os vilões tenham poderes equilibrados ou superiores aos dos heróis, para que assim fique uma disputa meio que saudável, entre aspas, onde os heróis eles vão sempre ter dificuldade para enfrentar os vilões. Afinal, é muito chato você ver uma obra onde o herói principal ele tem os poderes no máximo e tipo ele não tem dificuldade de derrotar nenhum vilão, tirando o One Punch Man, porque o One Punch Man ele é liderado nisso. Mas enfim, e é sobre isso que eu quero falar hoje. Hoje eu vou falar sobre os poderes dos vilões de Kimetsu no Yaiba ou Demon Slayer. Os vilões do Kimetsu no Yaiba usam o Kekijutsu, ou arte demoníaca de sangue, ou como vou chamar nesse vídeo, magia de sangue. Assim como tudo que tem a ver com os Onis, o Kekijutsu também surgiu junto com Muzan quando ele virou Oni. Lá na época do Sengoku, lá na época que o Japão ainda tinha samurai e tudo mais. Então, a arte demoníaca de sangue se baseia em dois fatores. A origem do Oni em questão e o quanto de sangue ele recebe do Muzan, que é o Oni original. A quantidade de sangue que o Muzan ou algum Lua superior, que são próximos do Muzan, dá de sangue para algum Oni, é crucial para identificar se o Kekijutsu dele vai ser muito forte ou muito fraco, ou intermediário. Quanto mais sangue do Muzan o Oni em questão tiver, mais forte ele é e mais forte seu Kekijutsu fica com o passar do tempo. Assim, os Luas superiores, que são os vilões abaixo do Muzan, são os Onis mais fortes que tem em toda a obra, pois, de acordo com a contagem do 6 até o primeiro, cada um deles vai aumentando a quantidade de sangue do rei dos Onis que ele tem em seus corpos. Já como o Kekijutsu vai ser, depende totalmente do Oni, da criação do Oni, de como ele foi gerado e também de sua personalidade. Exemplo básico, o Akaza. O Akaza, sua origem como um lutador mortal, ele é o Lua Superior 3, então seu Kekijutsu permite que ele dê socos que tenham grandes pulsos, ou seja, ele vai afetar os seus inimigos à distância, mesmo com socos, o que é uma coisa que é apta ao Akaza, pois ele já era um lutador, então seu Kekijutsu se moldou para ajudar ele em batalhas. O Muzan e alguns Onis superiores são os únicos capazes de ter mais de um Kekijutsu ou um Kekijutsu avançado. Vou dar um exemplo bem claro, o Gyutaro, o Lua Superior 6. Seu Kekijutsu era a habilidade de criar lâminas afiadas feitas do seu sangue e poder disparar elas a longas distâncias. Mas um Kekijutsu secundário que tinha era que todas as suas lâminas tinham imbuído veneno fortemente mortal. Os protagonistas Tanjiro, Inosuke, Zenitsu e Uzui só sobreviveram pois eles têm treinamento especial por serem caçadores de demônios. Um exemplo que eu falei no vídeo passado sobre habilidades extras de Kimetsu foi sobre o Genya. O Genya, ele vira um semi-Oni, pois ele come carne de Onis para conseguir algumas habilidades extras. Entre essas habilidades, ele imbui a sua arma e as suas balas do seu Kekijutsu. O Kekijutsu do Genya
ajuda ele, pois, como ele é um atirador de longa distância, ele precisa que os seus albos fiquem parados. Então, o seu Kekijutsu se transforma em várias vinhas e galhos que prendem o adversário onde ele está, facilitando assim para o Genin e para os espadachins que estão perto dele de acertar o alvo em questão. É importante falar também que, graças à arte de sangue, ou Kekijutsu, os Onis também podem alterar os seus corpos para o que lhe convém, como exemplo do Akio Kokushibo, que ele queria ser mais forte do que seu irmão, Yorichi, o criador da respiração do sol, e por isso ele criou mais olhos no seu rosto, pois o Yorichi ele tinha reflexos muito rápidos, e para o Kokushibo poder acompanhar o seu irmão em batalha, era preciso que ele tivesse mais olhos para que ele pudesse acompanhar os movimentos do Yorichi quando o Yorichi estivesse com a respiração do sol ativada. Isso é muito por uma questão de estética, pois a autora ela coloca uns visuais muito diferentes do que o convencional, já que os Onis são originalmente humanos. Então ela achou uma forma genial de ter uma liberdade criativa dentro da obra para fazer uns Onis muito deformados ou muito maiores. A desculpa é que eles podem alterar suas formas. E quanto mais sangue eles consomem dos humanos, mais carne eles comem dos humanos também, mais eles podem se alterar. Então os mais diferentes são sempre os Onis muito fortes, muito boladões. Um pequeno alerta aqui. Esse vídeo está saindo no dia 28, sexta-feira, de 2023. Até onde eu estou gravando esse vídeo, a temporada de Kimetsu está no Arco dos Ferreiros. Então se você está assistindo essa temporada e liga para spoiler, recomendo que pule um pouco o vídeo, pois eu vou falar de uma coisa que acontece no final dessa temporada e é de vital importância. Mas eu não posso deixar de citar nesse vídeo aqui, pois senão você vai cair matando em cima de mim nos comentários, ok? Ok. A arte de sangue, ou Kekijutsu, também pode sofrer mutações com o passar do tempo, dependendo do seu Oni. Eu vou dar um exemplo muito claro. O Muzan, ele, em um momento do mangá, ele vai receber uma droga, onde ele vai envelhecer 900 anos. E com isso, apesar dele ficar mais lento, pois ele ter envelhecido muito, o seu leque de poderes aumentou, e ele se tornou um dos poucos Onis capazes de ter vários Kekijutsus de uma só vez, como tentáculos que envenenam, ou senão ele pode também se transferir para corpos de outros personagens. Isso se deve pelo tempo e porque ele é o Oni original, então ele tem muito Kekijutsu, ele tem muito sangue, arte demoníaca de sangue em seu corpo. Então, por conta disso e de alguns fatores a mais, como exemplo ele seu paciente zero, né? Enfim, ele vai se mutando e o seu Kekijutsu vai se mutando junto. Então ele ganha múltiplos Kekijutsus. Fora isso, temos a Nezuko Kamado, a irmã do protagonista Tanjiro, que é revelado que o Tanjiro, a sua família tem ligação direta ou indiretamente, vocês escolhem aí, mas é uma questão de interpretação, com a família do Yorichi, que é o criador da respiração do sol. Por conta disso, e do Muzan ter injetado muito sangue nela, nível Lua Superior 1, para vocês terem uma noção, a Nezuko ela desenvolveu um Kekijutsu único, onde ela pode curar humanos e pode, ao mesmo tempo, com essa cura de humanos, ela pode matar Onis queimados. Ela solta tipo um fogo, que foi até visto na segunda temporada, que ao mesmo tempo que cura os humanos, ele também mata os Onis. E no final do Arco dos Ferreiros, a Nezuko ela é exposta ao sol, o que seria fatal para qualquer Oni, pois os Onis morrem ao chegar à luz do sol. Mas a Nezuko não. O Muzan ele injetou tanto sangue dele nela, já que ele queria ver se a família Kamado conseguiria suportar a luz do sol, que deu certo. A Nezuko ela virou a primeira Oni a suportar a luz solar. E com isso, seu Kekijutsu evoluiu totalmente. Agora ela é capaz de falar e era capaz de ter uma consciência própria. Ela já tinha um Kekijutsu diferente, pelo que eu já tinha falado com vocês anteriormente, do fogo, e também por ela não precisar comer nem beber carne ou sangue humano. Ela só precisava dormir um pouco e ela recuperava suas forças. Agora, com seu Kekijutsu totalmente evoluído, tudo que ela já fazia se dobrou, como força, alcance do Kekijutsu, e ela pôde voltar a falar como um ser humano normal. Por fim, eu tenho que explicar o seguinte: o Muzan, ele é um Oni original, e por ele ser um Oni original, ele criou uma rede de sangue. Ou seja, todos os Onis que existem em Kimetsu são ligados ao Muzan, e o Muzan pode, por exemplo, ver suas memórias ou absorver suas habilidades. Entenderam? Beleza, ok. O Muzan, como eu já falei também no vídeo, ele pode se transferir de corpos no final de Demon Slayer. E ele se transfere para o corpo do Tanjiro. Mas o Tanjiro consegue vencê-lo, então o Muzan morre de vez. Com isso, todos os Onis que estavam ligados à linha de sangue do Muzan também morrem. A única exceção é o assistente da Tamayo,
pois a senhora Tamayo, ela tinha quebrado a sua conexão com a linha de sangue e ela criou o seu assistente depois da quebra da conexão. Então, no final de Demon Slayer, ele é o único Oni vivo, e mesmo assim ele que nem a Nezuko, ele é um Oni consciente, que não precisa necessariamente de muita carne e muito sangue para sobreviver. Também com a morte do Muzan, o braço e o olho do Tanjiro, que havia sido recuperado quando o Muzan tentou dominar seu corpo, voltam a ser inutilizados. O braço do Tanjiro volta a ser um braço meio que inútil, porque o braço perde o movimento do cotovelo para baixo, que é onde o Tanjiro havia perdido o braço, e o seu olho que ele havia voltado a enxergar, volta a ser um olho assim também cego, ele volta a ser cego de um olho. Ou seja, tudo que o Kekijutsu afetava, deixa de ser afetado assim que o Oni original morre. Lembrando que o Oni original, como mostrado com essa possessão do Tanjiro, é o Oni com mais quantidade de sangue do Muzan e a sua vontade no corpo. Sacou? Ou seja, se por acaso o Muzan tivesse feito um backup, colocasse muito do seu sangue em algum outro corpo, mas a sua vontade de matar todos os caçadores, ele poderia estar vivo e a gente poderia ter uma continuação de Kimetsu. Mas o Muzan foi burro. E não foi nem por, conveniência de roteiro, ele realmente foi burro. E a respiração não é o único poder, a única habilidade que um personagem de Kimetsu pode ter. E esse vídeo aqui é para falar sobre as outras habilidades que um ser humano normal pode ter no mundo de Kimetsu. Vamos começar então com o Genya. O Genya eu tinha mencionado ele no vídeo anterior, então vamos falar sobre esse ser humaninho aqui. Bem, para começar, ele é irmão do Sanemi, o Hashira do Vento. E com isso você já imagina que ele é brutal e... brutal, não tem uma outra palavra para descrever o Genya. E a habilidade especial que ele tem é que, apesar dele não ser um usuário de respiração, dizem que por causa do passado dele, se vocês quiserem vocês pesquisam aí, não vou falar o passado dele aqui não. Dizem que por causa disso ele não é um usuário de respiração, ele busca usar mais armas de Nichirin. Então, além de uma espada curta, comparado com as outras espadas, ele tem um fucking trabuco, um pistolão, lá ele, de Nichirin, com balas de Nichirin. Ou seja, ele pode ferir, ele é um dos poucos caçadores que podem ferir os Onis a longa distância. E o seu diferencial é que ele costuma comer carnes de Oni. E assim ele ganha as habilidades desses Oni. Entre aspas, ele ganha regeneração, a pele dele fica pálida que nem a pele dos Oni e os olhos deles também mudam. E mais pra frente, durante a luta contra o Lua Superior 1, é revelado que essas balas que ele atira, o seu Kikijutsu, que é a sua magia de sangue, ele pode transformar essas balas em vinhas que podem se expandir e prender o adversário. Enfim, essas são as habilidades do Genya. Quando ele come uma carne de Oni, ele ganha essas habilidades extras, como um Kekijutsu de vinhas, suas balas ficam mais potentes e a habilidade de se regenerar. Ele ganha essas habilidades comendo qualquer material de Oni. Tanto uma espada feita pela carne de Oni, um pouco de cabelo, carne, olho, qualquer coisa que ele comer de um Oni, ele ganha essas habilidades. O tempo dessas habilidades varia de acordo com o quanto de carne ele consome de Oni. Se ele comer, por exemplo, um pedaço de espada, os poderes deles vão durar mais tempo do que se ele comesse uns fios de cabelo. Bem, no vídeo passado eu tinha mencionado também que o Iorichi e o Kokushibo, o Tanjiro e alguns outros, tinham a marca do caçador. Então aqui está na hora da gente eu explicar mais aprofundadamente o que é essa marca do caçador e por que ela deixa um caçador normal, um caçador muito mais forte do que os outros caçadores, assim, até o nível de Hashira. A marca do caçador ela é relativamente rara entre os caçadores de Oni, pois ela é muito difícil de se conseguir e mais difícil ainda de se manter. Os únicos usuários conhecidos ainda são o Iorichi, o Kokushibo, o Tanjiro, o Gyomei, o Sanemi, a Metsuri e o Tomioka. O Muichiro Tokito também, só que ele foi o que menos usa a marca no geral. Essa marca ela é conseguida através de um grande esforço físico do caçador em uma batalha. O caçador ele tem que ter, obviamente, adquirido a respiração, e quando esse caçador está em uma batalha muito difícil ou em uma situação onde a vida dele é atingida ao máximo, ou seja, ele está em grande perigo, prestes a morrer e tudo mais, ele desperta essa marca. Essa marca ela pode vir rapidamente, com ele despertando já no meio de uma luta, partindo para a batalha, ou ela pode vir aos poucos. O diferencial dessa marcação corporal, além da própria marca, é que ao ser ativada, o usuário da marca ela fica muito mais forte, muito mais rápido, e ela consegue usar sua respiração muito melhor do que outros usuários da mesma respiração. Também em algumas cenas do mangá e do anime foi relatado e visto que
os usuários da marca do caçador a usarem ela em combate, porque ela pode ficar em modo dormente ou ativo. O dormente é quando ele está normal, o ativo é quando ele está em combate fazendo um mega de um esforço físico em batalha, que é o que todo usuário de respiração faz. Mas enfim, é mostrado que o usuário também alcança uma febre muito além do que um ser humano suportaria de calor interno. Então, por conta disso, é estipulado em teoria, que por conta do calor corporal, isso aumentaria as chances de um golpe de Oni ser muito mais fatal. Tipo, eles golpeariam Oni, eles seriam muito mais fatais do que só com a marca ativada dormente ou com qualquer outro caçador. Outra coisa que é dita, mas não confirmada em Kimetsu, é que os usuários dessa marca, eles morrem ao completarem 25 anos, pois a marca, ela concentra toda a força que o usuário da respiração teria durante a vida dele e jogaria nessa idade. Então o corpo não suportaria mais do que 25 anos com a marca do caçador. Isso pode ser desmentido? Pode, pois o Yorite ele viveu até os 100 e poucos anos de idade e morreu de velhice, e nada foi dito sobre ele ter morrido sobre a marca. Mas segundo Kokushibo, que é seu irmão, vários outros caçadores morreram por causa que chegaram aos 25 anos com a marca do caçador. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre a minha teoria sobre esse negócio da marca do caçador. Em minha opinião, não vi lugar nenhum, alguém pode ter falado, se falou, podem mencionar nos comentários. Os únicos a não morrerem com a marca do caçador são aqueles que despertam a marca totalmente, pois a marca ela pode ser despertada, só que conforme ela vai sendo usada pelo caçador em questão, ela vai aumentando e vai se aprimorando. O Tanjiro mesmo, a marca dele começou no primeiro arco com uma coisinha pequena que cobria a cicatriz de queimadura que ele tinha na testa. E conforme os arcos foram passando, a marca foi aumentando e ele foi ficando mais forte. Então a conclusão que eu tiro disso tudo é que para o usuário da marca do caçador passados os 25 anos, ele tem que despertar a marca totalmente, como Yorite ou Tanjiro fizeram. Vamos agora para uma outra habilidade, que não é respiração, que é derivada, outra derivação, da marca do caçador, que são as lâminas vermelho e carmesim. Como eu falei, a respiração ela é emulada do sol, assim como a respiração do sol. As outras respirações, por serem derivadas do sol, possuem essa mesma propriedade de serem derivadas do próprio sol. A lâmina vermelho e carmesim é quando o usuário da respiração, que já tem a marca do caçador, consegue concentrar todo o calor corporal que a marca oferece, mais o calor e a força da sua respiração na espada, fazendo a espada assim virar uma espada vermelha carmesim, que é um tom de vermelho bem fraco, forte, um pouquinho claro, depende muito de quem olha. Eu sou meio daltônico, então não vou falar exatamente como é a cor da espada, mas o fato é que essa espada, quando ela vira vermelho carmesim, ela causa um grande dano nos Onis, impedindo alguns de se regenerarem, e nos Onis mais fortes, como o Muzan e os Uruis superiores, eles demoram muito mais ou têm uma dificuldade maior de se regenerar quando são atingidos por lâminas vermelho carmesim. E para finalizar esse leque de habilidades que não são da respiração, vamos com o mundo transparente. Assim como a lâmina vermelho carmesim, o mundo transparente só pode ser atingido por caçadores que alcançaram a marca do caçador. E esse mundo transparente consiste em o usuário da respiração e o também portador da marca do caçador, ele conseguir ver todas as pessoas ao seu redor transparentes, sem pele, às vezes só os músculos, os ossos, os órgãos vitais, dependendo do nível de concentração que ele está. Calma, deixa eu explicar melhor. Para atingir o mundo transparente, o caçador em questão ele precisa se concentrar absurdamente, focando muito em seus sentidos, como olfato e audição e visão. Assim, ele conseguirá sentir e ver o seu adversário, no caso o Oni, apenas os músculos dos Onis ou seus pontos vitais, como coração, cabeça, o fluxo de sangue também pode ser visto, assim como os ossos dos Onis. Assim, ele pode conseguir montar uma estratégia melhor para decapitar ou matar o Oni de alguma outra forma que ele consiga. O mundo transparente ele é uma habilidade, como eu já falei, que é alcançada através da marca do caçador. E ele é muito útil em batalha, pois assim, em uma batalha contra um superior ou contra o Muzan, que são os Onis que podem mover seus órgãos vitais, de acordo com o corpo, podem criar mais órgãos vitais, como o Muzan, que ele tinha mais de um cérebro e mais de um coração, e isso ajuda muito na batalha. Com o mundo transparente, o caçador ele pode simplesmente acertar com muita precisão esses pontos vitais dos Onis que ele está enfrentando no momento.
Bem, esse foi o compiladão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixem um like. Bem, eu vou falar aqui de novo porque, né, caso vocês tenham esquecido, por motivos de saúde, eu não pude gravar vídeo essa semana. Então, por conta disso, eu estou deixando esse compiladão aqui. Eu peço que vocês compartilhem, por favor, o vídeo para que o meu canal não caia no esquecimento. E se tudo der certo, semana que vem já tem vídeo novo. Até mais.